Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB, ele que foi reeleito para mais 4 anos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado Inácio, é um prazer tê-lo aqui novamente, e daí eu gostaria que o senhor fizesse uma análise geral da sua avaliação sobre o seu mandato, né? O quarto mandato, o senhor vai para o quarto mandato, sobre o seu terceiro mandato na casa e as perspectivas que o senhor vê para a próxima legislatura. Prazer muito grande, Gorete, voltar ao programa Frente a Frente e ser entrevistado por uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Você é um exemplo de retidão, você é exemplo de uma grande profissional na área de jornalismo. Obrigada, deputado. A verdade é que eu costumo dizer, Gorete, nenhum estado tem mais potencialidades no Nordeste brasileiro do que Alagoas. E me permita colocar que nenhum estado do Nordeste teve tanta influência até hoje na política nacional, teve protagonistas na política nacional como o estado de Alagoas. Desde sempre, né? Me permita falar desde a época do Império. Marechal Deodoro da Fonseca, um gigante na Guerra do Paraguai, era um homem de confiança de Dom Pedro, que, no meu entendimento, foi o maior gestor que esse país já teve. Isso é tema de a gente ir para outro programa. Proclamou a República. Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano. Depois tivemos um outro alagoano que o sucedeu, Marechal Floriano Peixoto. E é bom esclarecer ao povo de Alagoas que ele não nasceu em Alagoas, mas tinha raízes fortes em Alagoas, que foi o Marechal Hermes da Fonseca, foi presidente da República. Ou seja, nós tivemos 3 presidentes da República na era dos marechais. Veio a era Vargas. Vargas teve como seu homem de confiança, ele era tratado inclusive até de um condestável, foi o general Góes Monteiro. Foi o todo-poderoso. No retorno de Vargas, em 1950, ele volta a participar do governo Vargas. Então tivemos a era dos marechais, tivemos a era Vargas, que teve como condestável, ou seja, o primeiro-ministro, o todo-poderoso, era o general Góes Monteiro, alagoano. Inclusive, ele fez 3 irmãos seguidos governador de Alagoas. Teve o Ismar de Góes Monteiro, o Silvestre Pérez e o Edgar de Góes Monteiro. De 1937 a 1950, 3 irmãos seguidamente foram governadores de Alagoas. Depois dessa era de Góes Monteiro, o condestável, nós tivemos a era Collor, presidente da República. Depois da era Collor, veio Fernando Henrique Cardoso, que não podemos deixar de reconhecer que o então senador Teotônio Vilela Filho era presidente do PSDB, o partido de Fernando Henrique Cardoso, era senador da República, e com uma influência muito grande com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, nós tivemos a era do senador Renan Calheiros, por 3 vezes presidente do Senado. E agora estamos vivenciando a era do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Arthur Lira. Aí eu faço essa pergunta a você e aos telespectadores que nos assistem. Me diga um estado do Nordeste que vem desde a época da República com tanta influência na política nacional. Pois é, na cúpula. Na da alta poli- cúpula, na na alta alta cúpula. cúpula da política nacional. E eu perguntaria ao senhor, diante dessa participação, não é, tão expressiva de alagoanos no poder central do país, Alagoas não poderia estar melhor?
Eu acho que, além da influência política que nós sempre tivemos e temos, Alagoas agora é até o estado que tem mais potencialidades no Nordeste brasileiro. Potencialidades. Riquezas, norte, sul, leste e oeste. Uma área territorial pequena, aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados. Para dar um exemplo prático e simples, a região que menos chove no estado de Alagoas é a região do Sertão, mas é a região que tem mais água perene no Nordeste brasileiro. Nós temos de um lado o Rio São Francisco e cortando o sertão, nós temos o Canal do Sertão. Só para vocês terem uma ideia, a vazão máxima do canal é 36 metros cúbicos por segundo. 36. 10 metros cúbicos por segundo dá para atender perfeitamente uma população de 3 milhões de habitantes. Ou seja, apenas 30% do potencial do Canal do Sertão dava para atender toda Alagoas, de Maragogi a Mata Grande. Só que esse canal vai servir para o Sertão, como tem o nome, Canal do Sertão, e uma parte do Agreste quando chegar ali em Arapiraca. Tem usos múltiplos, sua finalidade: água para a produção de alimentos, água para o consumo industrial e água para o consumo humano e animal. Ou seja, essa região que é cantada em prosa e verso, como uma região seca, uma região inóspita, uma região inviável, eu quero dizer a vocês que a região que tem mais riqueza no estado de Alagoas é a região do Sertão. Precisa apenas a gente aproveitar, colocar em prática essa riqueza que a gente tem. Pois é, ao longo da história, eu vou reformular a pergunta, por que tanta influência, né, na cúpula, alta cúpula nacional, e Alagoas ter demorado tanto para começar a apresentar melhorias e o uso dessas potencialidades? Olha, muitas vezes o protagonismo que o político alagoano teve e tem hoje, talvez ele tenha se preocupado demais com os outros problemas do país de outros estados e que tenha esquecido o seu berço, sua morada, que é o estado de Alagoas. Então, para ser curto e objetivo, no meu entendimento, é essa questão. Em março deste ano, o senhor fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa, colocando a importância também dos aquíferos, que nós temos, inclusive subterrâneos, não é? No solo do Estado. Qual é a perspectiva que se pode ter em relação ao uso desses aquíferos? Eu quero colocar o seguinte: Deus foi muito generoso com o Nordeste brasileiro. Ao Nordeste meridional, o que é o Nordeste meridional? É o Nordeste que faz parte da bacia hidrográfica de São Francisco. Nos deu um rio de superfície, que é o Rio São Francisco. Insisto, persisto e não desisto de dizer que é o maior problema que o Brasil passa hoje, que vem há anos, é a degradação que se encontra o Rio São Francisco. Que a gente vai tratar desse assunto. Ao Nordeste setentrional, ou seja, o Nordeste que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, entre aspas, mas que já começa aqui na nossa região aqui serrana de Água Branca e Mata Grande. É o aquífero Jatobá. É o maior aquífero que nasce e termina no Brasil. Como o Rio São Francisco é o único que nasce e termina no Brasil. O maior em potencialidade, em quantidade de água, é o Guarani. Mas o Guarani divide com outros países. Ou seja, começando naquela região serrana de Água Branca e Mata Grande, até o sul do Piauí, nós temos um mar subterrâneo,
ali tem armazenado 136 bilhões de metros cúbicos d'água. Quem não mexe com essas unidades não sabe o que significa isso. Mas como eu sou de Piranhas, eu quero dizer que toda a água que passa do Rio São Francisco, em Piranhas, na ponte de Paulo Afonso, em Penedo, Pão de Açúcar, ou seja, até chegar ao mar, é em torno de 60 bilhões de metros cúbicos. Conclusão, segundo os estudos de um dos maiores políticos que eu conheci aqui no Nordeste, um estudioso na área de hidrologia, na questão hídrica, João Alves Filho, um engenheiro renomado, ele disse que se a gente aproveitasse por ano 30 bilhões de metros cúbicos de 136, nós atenderíamos todo o Nordeste setentrional em produção de alimentos com irrigação, com água para o consumo industrial, água para o consumo humano e o consumo animal. Essa retirada de água por ano não iria comprometer essa reserva subterrânea, porque a média de chuvas nessa região é 500 milímetros a 600 anos, o que garantiria a recarga dessa retirada de água. E é bom que se frise, água de boa qualidade, tanto para a produção de alimentos, como para o consumo industrial e consumo humano e animal. Mas é como o senhor disse, Alagoas é o estado que tem menos, onde menos chove, mas que tem também muita água perene, né? É o sertão, a região que menos chove, mas é a região que tem mais água perene no Nordeste. O Rio São Francisco e o Canal do Sertão. Pois é, e por falar em sertão, tem chovido bastante no sertão, não é? A região da Caatinga, a gente observa que está verde, a gente vê uma nuance muito fortemente verde. O que dizer da potencialidade, a gente já sabe, em relação a Piranhas, por exemplo, né? Os cânions do Rio São Francisco, que antes eram disputados pelo vizinho estado de Sergipe, tudo que saía sobre os cânions eram creditados para Sergipe, mas um trabalho feito nesse sentido de valorizar o que é nosso já coloca as pessoas no entendimento de que a melhor parte está aqui realmente no estado de Alagoas. O que dizer das perspectivas turísticas, da potencialidade que existe e do que já se absorve, já se aproveita nesse sentido? Veja bem, a região que mais avançou, que mais cresceu, que mais se desenvolveu nesse século no Brasil foi aquela região dos cânions do São Francisco, que compreende os municípios de Piranhas, Alagoas, Olho d'Água do Casado, também Alagoas, e Delmiro Gouveia. E com menos potencialidade, o vizinho município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Mas ali nós temos um dos maiores cânions do planeta. Nós temos um dos maiores lagos artificiais que o Brasil tem. Nós temos história. Você não pode falar na história do Brasil sem falar naquela região. Desde a visita de 1859 de Dom Pedro II, posteriormente a chegada de Delmiro Gouveia ali, o pioneiro da industrialização do Nordeste. Em seguida, o extermínio do maior fenômeno social, no meu entendimento, que foi o cangaço, que foi dado cabo ao cangaço, a Lampião, Maria Bonita e mais 9 dos seus comandados, aquela região que compreende a região dos cânions do São Francisco. Por conta de tudo isso e das administrações municipais, a verdade é que Piranhas, como município timoneiro, nesse processo da exploração do turismo, que é uma das maiores atividades que gera emprego e renda no planeta, hoje é uma região que é cantada em prosa e verso, não só no Brasil, mas no exterior.
e a tendência é crescer mais ainda. Estive recentemente em Piranhas, deputado, e vi o desenvolvimento de ter restaurantes bem, com boa estrutura, com excelente estrutura, hotéis também, pousadas, digamos assim, e ainda é a questão da culinária, né? Chefes que estão lá para fazer esse atendimento, colocando também a culinária numa alta performance no ponto de vista turístico. Quer dizer, é uma situação que tende a crescer cada vez mais, não é? E como você falou na culinária, uma coisa que atrai muito o turista. Um assunto puxa o outro. A Assembleia Legislativa hoje aprovou um projeto de lei de minha autoria, onde homenageia a renomada jornalista Nidi Lins com a medalha Audálio Dantas, porque ela é uma jornalista que atua muito nessa divulgação da culinária alagoana. E seu trabalho como jornalista hoje é uma referência para o Brasil, para o mundo. E nada mais justo do que a gente homenagear esses alagoanos que contribuem com Alagoas. É o caso, voltando a Piranhas, além de todos esses ingredientes, a culinária hoje é um dos atrativos para que o turista vá em Piranhas e saboreie da nossa culinária. Quando eu falo Piranhas, eu digo Piranhas, digo Olho d'Água do Casado, digo Delmiro Gouveia, ou seja, é uma região que tem um potencial muito grande para a exploração do turismo. Mata Grande, Água Branca, todos nós precisamos aproveitar mais as nossas riquezas. Pois é, o turismo interno, para conhecermos melhor, né, o estado em que a gente vive. Eu vou chamar agora, deputado Inácio, nosso primeiro intervalo, é só um minuto, estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB, ele que foi reeleito para mais 4 anos vai para a sua quarta legislatura na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, chamou minha atenção esta semana um pronunciamento seu por ocasião do aniversário dos 207 anos de Maceió, sobre a questão da mineração da Braskem, um problema que parece que tem questões que inviabilizam a solução dele, até porque toda aquela região que foi afetada nos causa mal-estar até de ver aquela cena, aquela tragédia que aconteceu lá por conta da mineração da Braskem. Como o senhor, o que o levou a fazer esse pronunciamento? Eu quero dizer a você que eu venho desfraudando essa bandeira de revitalização do Rio São Francisco ainda na época da Universidade Federal de Alagoas, eu como estudante de agronomia. E venho dizendo que o maior problema do Brasil é a degradação do Rio São Francisco. Um assunto puxa outro. E o maior problema de Alagoas é esse problema que está acontecendo naqueles bairros às margens da Lagoa Mundaú e aqueles bairros da parte alta de Maceió, como Pinheiro, como Bom Parto e parte do Farol. E você comete um crime por ação ou por omissão. E
a gente ainda não parou para fazer uma reflexão do que será Maceió, do que será Alagoas, sem essa parte da região lagunar e essa parte alta de Maceió. Uma reflexão à altura do problema, da Um tragédia. problema sério. Eu quero dizer que um dos mais ilustres alagoanos, o saudoso professor Ivan Fernandes Lima, tive a honra de ter sido aluno dele na Universidade Federal de Alagoas. Quando da instalação da Braskem aqui, ele já se preocupava com isso. Inclusive, no seu livro, intitulado Maceió, Cidade Restinga, ele já mostra essa sua preocupação. O professor Ivan morreu em 1995, 1996, mas ele já se preocupava. Posteriormente, nós tivemos o geólogo, uma das maiores autoridades que eu conheci na área de hidrologia, o saudoso professor Ivan Fernandes, aliás, Abel Tenório Cavalcante, também tinha essa preocupação. Conclusão, as coisas vêm se agravando e a gente cometendo um crime por omissão. Maceienses, alagoanos, vamos fazer uma reflexão. O que será da nossa capital, essa região vindo ser toda condenada? O que será de Maceió? Será, em pleno século XXI, o mundo não tinha um técnico para explicar o que é que está acontecendo com isso? Será que nós não temos, com todo o avanço da engenharia, da tecnologia, nós não temos meios para reparar isso, pelo menos para mitigar? É essa pergunta que eu faço ao alagoano, que nos voltemos para essa questão de Maceió. Por que a Braskem? Pois não. Por conta disso, nas comemorações dos 207 anos de emancipação política da nossa capital, Maceió, eu plagiei um grande economista, jornalista, Elias Fragoso, um grande amigo, e uma das pessoas que eu sempre estou a ouvir, a aprender com ele. Eu disse que nós comemorávamos, plagiando ele, de luto, os 207 anos de emancipação política de Maceió. É porque diante dessa tragédia da Braskem, em nossa capital, a Braskem criou o problema, como o senhor bem lembrou, não havia tecnologia para detectar os problemas antes de as casas começarem a rachar, né? Criou o problema, determinou o valor da reparação financeira indenizatória dos imóveis e até agora a gente não sabe qual é a finalidade que vai ser dada àquela região, como vai ficar aquela região e, sobretudo, as famílias, que muitas até hoje questionam, até na justiça judicializam a valorização que não foi reconhecida pela Salgema a Braskem, na hora de fazer o pagamento da indenização. Ou seja, são várias vertentes que estão colocadas aí sem solução, né? Você tem toda a razão. É isso que a gente precisa urgentemente. A sociedade. A sociedade de um modo... Eu às vezes costumo até citar, apesar que não é... OAB, eu não tenho exatas instituições representativas da sociedade. O CREA omisso, o CREA muito omisso. Eu já levei esse problema para o CREA. A OAB também. Nenhuma palavra, todos precisam desfraudar essa bandeira. Eu tenho dito a omissão do CREA. Eu não sei o que foi que a Braskem fez com o CREA, para o CREA estar tão omisso a esse problema da Braskem ali, como a gente colocou, naqueles bairros Lagunar e na parte alta de Maceió. Eu quero aqui cobrar do CREA e da OAB
uma participação mais ativa, porque você comete uma ação, um crime por ação ou por omissão. E eu estou sentindo que essas duas instituições estão cometendo um crime por omissão, que é um problema seríssimo, seríssimo. Especialistas, estudiosos nessa área, dizem que é a maior tragédia urbana na história da humanidade. Ou seja, a gente precisa de uma explicação. Eu nunca tive um sentimento beligerante, mas de vez em quando eu lembro de um grande jurista sergipano, Fausto Cardoso, que em momentos de luta, ele costumava dizer: a liberdade só se constrói com o cimento do tempo e o sangue dos homens. Só falta a gente colocar em prática esse entendimento, esse pensamento de Fausto Cardoso. Porque enquanto não se tem uma definição sobre essas questões, o que sobra para a sociedade são as especulações. Há quem diga que vai no futuro a especulação imobiliária vai ganhar corpo naquela região. Enfim, o que de fato, não só ser colocado por levantamentos, estudos sobre essa questão, mas trazer também observadores externos para essa questão. O que é que o senhor acha? E como? A gente precisa. É uma coisa... Nós estamos diante de uma gravidade séria e ninguém sabe de nada. É um paciente que está doente, ninguém sabe que doença é aquela, ninguém sabe como controlar. Ou seja, minha gente, nós precisamos erguer as cabeças, nós alagoanos, em relação a essa questão. Isso é muito sério. Isso pode inviabilizar no amanhã, não é apenas uma cidade como Maceió, é inviabilizar o estado de Alagoas. Nós precisamos resgatar a nossa alagoanidade para a gente debelar isso. A gente precisa saber qual será o futuro desse problema. Está aí colocado, né? Vamos aguardar as manifestações, né, das entidades nesse sentido. Deputado, vou falar sobre uma questão educacional, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, que o senhor é autor de um projeto que insere na grade curricular o estudo da história dos municípios alagoanos. O que o levou a essa proposição? Olha, essa proposição, porque nós precisamos, antes de a gente ter um estado, um país, nós temos um município. Todo ser humano tem o seu berço. O seu berço é o município. E a gente, para ter esse sentimento com o nosso município, né? Com o nosso estado, esse ufanismo pelo nosso país, a gente precisa começar pelo município, que é a base, é o alicerce. Então, eu sempre gostei da questão da história. Eu costumo dizer que eu fiz agronomia por vocação, fiz direito por curiosidade e fiz história por paixão. Sempre coloquei isso. E o que é preciso? O alagoano precisa conhecer Alagoas. Não adianta você conhecer Sergipe, Pernambuco, se você não conhece Alagoas. E essa questão de você conhecer seu município é muito importante. Até por conta que eu não quero declinar nomes aqui, mas na Assembleia muitos sabem. Nós lidamos com um determinado político de expressão, inclusive a nível nacional. Ele era deputado comigo aqui. E ele disse que não conhecia Piranhas. Eu digo, rapaz, é inadmissível você, alagoano, não conhecer Piranhas. E, posteriormente, ele perguntou a mim se Piranhas ficava perto de Penedo. Eu quase que respondia, não, é vizinho a Maragogi. Ao mesmo tempo, eu me lembrei do saudoso professor Ivan Fernandes Lima, geógrafo. Eu digo, meu Deus do céu, se o professor Ivan, onde estiver, ouvir essa pergunta, deve estar indignado.
Então, isso juntou o útil ao agradável, porque um determinado representante do povo não conhecia geograficamente um estado pequeno de 27, 28 mil quilômetros quadrados. Lamentavelmente, né, deputado? Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e estaremos de volta em um minutinho. É já já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Ideias, propostas e organizações juntas para construir novos caminhos da sociedade com mais igualdade e oportunidades para as mulheres. É por isso que o governo federal está lançando a Rede Brasil Mulher, que vai promover mais educação, saúde, independência e presença feminina nos espaços de decisão, além de enfrentar a violência. Com a nossa força e a sua participação, vamos conquistar ainda mais. Governo Federal, Ordem e Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do MDB, que ganhou da população o direito de mais 4 anos de mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, o senhor, preocupado com as questões da região, também falou sobre os estragos causados pelas chuvas. Nós estamos num momento atípico, porque o inverno passou, já deveríamos estar entrando, né, numa situação de normalidade pluviométrica, digamos assim. E a gente tem visto muita chuva, chuvas torrenciais mesmo. E qual é a sua preocupação maior em relação aos produtores, sobretudo aqueles produtores, né, que são menores na proporção do investimento? Olha, a climatologia e a meteorologia não são ciências exatas. São precisas, como a matemática, a física e a química. A única referência que nós temos hoje, como ponto de apoio, é um fenômeno que acontece no sul do Oceano Pacífico, que é aquele fenômeno El Nino e La Nino. Por que esses nomes? Foram descobertos pelos pescadores, que um período a água fica fria, outro período a água fica quente. E como foi descoberto no período natalino, no nascimento do menino Jesus, ele, no idioma espanhol, eu acredito, batizaram El Nino e La Nino. Quando ocorre o El Nino, normalmente reflete seca no Nordeste.
quando o efeito é o inverso lanino, ocorre chuvas acima do normal aqui no Nordeste, principalmente no semiárido. E nós estamos vivenciando, nesse momento, esse fenômeno lanino, que, no caso, as chuvas são escassas no sul do país. O sertão está verde, né? Mas eu quero dizer a vocês que essas famosas chuvas que nós chamamos de trovoadas, porque o desequilíbrio do meio ambiente é tão forte nesses últimos anos que eu sempre digo, se a gente não cuidar da nossa morada, que é o planeta Terra, a gente vai acabar com ele. Mas nós temos agora, por conta desse fenômeno, nós estamos tendo chuvas que eram normais, as chuvas de trovoadas. As chuvas de trovoadas no sertão nordestino, principalmente no alagoano, sergipano, baiano e pernambucano, ocorrem nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Existia um ditado popular do sertanejo: as chuvas de trovoada do mês de janeiro tardam, mas não falham. Entendeu? Porque era uma coisa certa. Quero dizer a você que não existe nenhuma preocupação nesse momento, porque não é o período de plantio. O período de plantio, a agricultura de sequeiro, é a partir de março, abril, maio. Essas chuvas vêm favorecer o quê? Vêm favorecer, encher os nossos açudes, as nossas barragens, e deixa o solo úmido. Propício para quando chegar o inverno, que normalmente começa em março, nós já nos deparamos com o solo úmido. Então, é muito importante essas chuvas para a região do nosso semiárido. Já que estamos falando sobre meio ambiente, que avaliação o senhor faz da política ambiental do governo federal na atualidade? Veja bem, a ecologia sempre está sendo reconhecida nesse momento. Era tido a preocupação com o meio ambiente. O governo Bolsonaro, assim, para sermos mais claros. Sim, mas eu quero fazer um retrospecto da história da ecologia. Você sabe quem foi o primeiro ecologista brasileiro nordestino? O padre Cícero. Como? O padre Cícero já se preocupava com as questões ambientais. Pedia para se todo dia plantar uma árvore no sertão. Já defendia o plantio da algaroba, ou seja, a preocupação com o desmatamento, com a reserva de água. Veja bem, isso em que período? No início do século XX. No início do século XX. Aliás, final do século XIX para o século XX. Ele já se preocupava com isso. Com o passar dos anos, com os desmandos cometidos pela humanidade, hoje nós estamos reconhecendo a importância da preservação do meio ambiente. Se referindo ao atual presidente da República, eu acredito que ele não sabe nem o que significa ecologia. Entendeu? A situação nacional do país. Quando eu digo ecologia, ele não sabe nem o que é ecologia, é que ele não tem preocupação nenhuma com as questões. Não só com a questão ambiental, mas educação, saúde. Nada. A gente está vendo como o governo de transição formado, né, a equipe de transição tem observado o que tem ocorrido, o que ocorreu, não é? As universidades sem dinheiro, sem verba nenhuma, nem para pagar os custos atuais. Né? Isso é um absurdo total. Eu quero me voltar para essa pandemia que nós nos deparamos, que ele teve um papel de um pai d'égua, Pai d'égua dizer que não acreditava na vacina, eu não sou que coveiro. O cara vivia isso, eu não sou coveiro. E eu tenho um primo chamado Pedro Freitas, ele mora em Canindé de São Francisco. Uma vez ele discutindo por esses telealiados que acreditaram piamente nesse discurso,
Ele disse, minha gente, veja bem, nós vivemos de quê? De agricultura, da pecuária aqui. Você vacina sua galinha? Eu disse, vacino. Você vacina seu cachorro? Vacina outro. Você vacina sua vaca? Vacina. Você vacina seu carneiro? Todo mundo diz, e por que a vacina dá para os animais e não dá para o ser humano? Pois é. Deixem de ser idiota, porque ele Elementar, calou todo meu mundo caloço. elementar. Pois Ser é. humano que não acredita na ciência. Eu ouvi a entrevista de um médico de Sergipe, que foi senador, Eduardo Amorim, um grande médico, ele dizendo, minha gente, se existe uma coisa divina, é a vacina. Questiona o tempo, Você né? questionar. Questionar Sim, o tempo de elaboração, mas outra temos coisa, tecnologias. minha gente, O mundo quando inteiro, tivemos pois é. a febre espanhola, foi no início do século XX. Nós já estamos em pleno século XXI. No início do século XX, nós não tínhamos nem rádio. Imagine tecnologia. Pois é. Hoje tudo Sem falar é no mais pool de preciso. cientistas no mundo trabalhando de forma coordenada, né? Se você não acredita na ciência, vai acreditar em quê? Em nada. A ciência, você não pode questionar a existência de um ser superior. O maior exemplo da existência de um ser superior, no meu entendimento, é a natureza. É o maior exemplo da existência de um ser superior. E esse ser superior deu inteligência ao ser humano. Hoje, nós apenas estamos copiando aquilo que aqueles que criaram há anos e anos. Por exemplo, tem coisa mais precisa do que a tabela periódica, minha gente. Se você chegar à conclusão qual a maior invenção da humanidade, você fica difícil de saber. A engenharia, a arquitetura, a medicina, ou seja, o avião, a televisão, a internet, O telefone. o telefone, veja bem. Conclusão, por conta de um vírus, um chefe de Estado questionar, se dissesse não tem formação na área de medicina, de farmácia, zero, de enfermagem, questionando os cientistas do mundo, duvidando do efeito da vacina. Se não fosse a vacina, estava a população mundial quase Morta. toda dizimada. Exatamente. Deputado Inácio, lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. E aí, peço suas considerações neste momento. Fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar com você aqui, frente a frente, falando com os nossos telespectadores. Nós estamos ao final do ano de 2022. Desejo Feliz Natal, um auspicioso 2023. Espero que o nosso presidente da República venha reparar todos esses danos causados pelo presidente atual. E digo a você que já tenho 40 anos nessa atividade que eu estou. Eu confio piamente no governador Paulo Dantas. Eu confio piamente pela sua decência, pela sua humildade, pelo seu companheirismo, pelo seu conhecimento dos problemas de Alagoas. Eu posso errar, mas eu acredito que Paulo Dantas fará um governo que será paradigma para o Nordeste e para o Brasil. Oxalá. Não é? É o que podemos dizer. Obrigada, deputado Inácio Loyola, por mais essa oportunidade. A conversa com o senhor é sempre extra produtiva. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.